Fala pessoal, tradezinho aí no mini índice, tá? Que a gente pegou uma quebra de estrutura. Vamos lá para o contexto. Eu tenho um índice aí, na minha visão, uma tendência de alta, clara, macro, tá? Desculpa pelo barulho. Beleza, temos uma macro aí de alta, né? E uma pequena correção daquela tendência majoritária de baixa aqui, né? Alguns podem entender como uma tendência de baixa, eu não entendo, tá? Eu entendo como uma correção. Preço acima da média de 200, topos e fundos ascendentes nos gráficos maiores. Então entendo isso aqui como uma tendência de alta e uma estrutura de baixa. Tá? Estrutura de baixa, porque a gente tem ontem topos e fundos descendentes, né? Mercado fazendo zigue-zague descendente. Porém aqui a gente tem uma mudança de característica quando o mercado não rompe a mínima do dia, né? O mercado abre com gap, faz movimento de alta muito forte, rompendo essas topos anteriores, toca uma região de LTB, linha de tendência de baixa lá do passado, faz um movimento de queda muito brusco, não rompe a mínima do dia, e ainda por cima deixa um topo e um fundo levemente mais alto que o anterior, ganhando força também nessa mesma linha de tendência de alta. Então verifico o seguinte, o mercado faz movimento de alta, deixa esse topinho, que para mim é um topo válido devido ao rompimento, tá? Nessa barrinha negativa aqui. Vamos lá para a prova dos 9, aqui tem que ser a verdade, hein? Eu entendi como fundo, ó, bem no meio, hein? Vamos mais para a prova dos 9 ainda, ó, no fio do cabelo, hein? Aqui tem que ser a verdade, né, pessoal? Ó. Vamos lá, ó. Que é essa aqui em que eu tô falando. Essa barra que eu entendi que aqui teve rompimento, ó, nessa aqui, né? Rompimentinho. Entendi dessa forma. Marquei, tá? A máxima. Aguardei o preço trabalhar em cima dela. Veio nessa barra, rompeu, mas ficou abaixo da média de 200, que é essa linha vermelha aqui, contínua. Ok? Eu poderia ter comprado aqui, eu não compraria por conta da média de 200 que não fechou acima dela. Barrinha veio fazer o reteste da média de 20, que é essa média contínua preta. A média de 8 estava abaixo. Estava aguardando também essa ultrapassagem da de 8, acima da de 20 e acima da VWAP. O mercado apresenta mais uma barrinha de alta, tá? E depois outra. E essa outra, a média de 20 passa, a média de 8, desculpa, fica acima da de 20, né? As duas mostrando intenção compradora. Eu verifiquei aqui o volume de alta dessa barra era maior do que dessa. Essa barrona teve uma atuação interessante de volume. A outra barra teve um volume alto, porém fechou uma barra quase um doji, né? Praticamente um doji. E depois não teve continuidade de baixa, porque as duas barras tiveram um volume razoável. Foram barras, na minha visão, essa de reversão de alta, essa aqui talvez um doji. Como começou a trabalhar acima das médias, né? E rompeu bem de leve, né, turma? Tá bem agressivo, né, esse trade aqui. Ficou um rompimentinho bem de leve aqui, né? Rompimentinho bem de leve aqui. Foi um pouco agressivo. Mas eu tava acreditando nessa força aí, devido ao preço falhar. Olha o contexto, pessoal. Isso aqui é ouro, né? O contexto. Ó. Devido ao preço falhar, essas 3 vezes de romper a mínima do dia e romper essa linha de tendência de baixa. Devido a isso, também eu acreditei numa possível força de alta que de fato aconteceu. E aí veio um erro da minha parte aqui, turma. Aí veio um erro da minha parte, né? Até aqui tudo certo, né? Se vocês acham que tem alguma coisa de errado, pode deixar aí. Pra mim tudo certo até o momento. Um pouco agressivo, dava pra desconsiderar isso aqui, acredito eu, mas também deu pra fazer, na minha visão, tá? Então, eu tinha médias apontando para cima, eu tinha o volume dessa barra aqui sendo um volume interessante, dessas outras barras razoável, porém um pouco menor que esse, né? Mas razoável também. Aqui provavelmente é às 10h30 ali, abertura de mercado, né? Americano, então vai ter um volume sempre mais alto.
Sempre vai ter volume mais alto na abertura do mercado americano, na abertura do dia e em notícias relevantes, tá? Então eu desconsidero sempre esse tipo de volume, volume da abertura, o volume da abertura do mercado americano e quando tem notícia, eu desconsidero a comparação do volume, né? Beleza? Então vamos lá, médias para cima, mostrando intenção compradora, volume razoável, tinha espaço para fazer o trade, tinha a quebra da estrutura aqui, no meu entendimento, que ia fazer esse movimento aqui, né? Fundir mais alto, topinho, rompimento, compra. E aí um erro aqui meu de gestão, tá? Por quê? Urgência, falta de atenção, isso aqui é perigoso, falta de atenção. E eu gosto de trabalhar o seguinte, eu coloco minha ferramenta risco-ganho aqui para calcular aqui para mim a quantidade de pontos para mim não perder tanto tempo. Ia ficar assim, ó. Essa linha tracejada é meu ponto de entrada. Vou colocar aqui, ó. E aí eu coloquei meu ponto de entrada acima dessa máxima dessa barra que eu ia comprar aqui. Mas como eu vi que ela fechou bem um pouquinho acima, já dava para comprar um pouco melhor, né? Comprar aqui ou aqui para mim independente, tá? Tá muito próximo. E o meu stop eu tinha feito aqui, queria ficar 280 pontos assim, ó. Beleza? Ia ficar, o trade ia ficar isso aqui, ó. E o alvo exatamente aqui. Só que aí eu fui fazer o cálculo rapidinho, 280, né, vezes 0,60, eu vi que não cabia no meu bolso, que eu uso 150 de stop no máximo, tá? Então tinha que entrar com 2 contratos para caber no bolso, né? Aí eu coloquei aqui os 2 contratos, comprei a mercado, só que eu não comprei aqui. Eu deixei a ferramenta travada aqui, não ajustei ela, comprei no lugar que eu queria, né, que era aqui, e ficou assim o trade, ó. O meu alvo ficaria lá em cima. E pegaria o alvo também, né, turma? Desse jeito aqui. Só que o que acontece? Como o meu stop ia ficar mais curto, eu poderia ter aumentado sim o meu lote, né? A mão. Os contratos, ó, 197. Aí eu poderia entrar com 3 contratos. Aqui deu tudo certo, né? A falta de atenção. Deu bom, né? Deu alvo, né? E foi com menos contratos do que o normal. Mas é falta de atenção. Tem que ter atenção porque às vezes vai errar. Então o trade foi... Eu tinha deixado o alvo final aqui, acabei descendo para o 2 para 1 no que eu ia sair de fato com a operação correta. Então eu errei, mas depois eu ajustei o erro, né? Se ia ficar assim, o stop e o alvo de 2, então eu tirei o alvo daqui, já desci para o 2 e me tirou no alvo, tá? O valor que me deu aqui foi 135, que eu entrei com um lote a menos, ia ter me dado mais de 200 aqui, né? Mas é isso. O correto era eu entrar com mais um lote aqui, um contrato, né? Porque cabia no meu bolso. E acabei que entrei menor, né? Devido à falta de atenção aí. Beleza, pessoal? Tradezinho muito bem executado de quebra de estrutura, né, turma? Quebra de estrutura. Quebrou a estrutura, né? O preço vinha estrutura de baixa, fundo, topo, fundo mais alto, rompeu e buscou até o topo do dia, tá? Topinho aqui que eu mapeei e entrada interessante. Dava para ter deixado o alvo até aqui, mas como eu vi que eu fiz uma cagada aí na hora, resolvi garantir e sair com o lucro. Deu certo.